Paulo Fiorilo, Ricardo Melão, Reinaldo Augusto. E desta presidência. Justificar a ausência do deputado Sérgio Vitor, que pediu que eu pudesse fazer, de última hora precisou se ausentar. Da mesma forma, do deputado Frederico Dávila, do deputado Ed Thomas, da deputada Letícia Aguiar e do deputado professor Kenny. Diante dessas justificativas, consulto os colegas, é uma reunião conjunta da Comissão de Atividade Econômica, da qual tenho a honra de ser o presidente, com a Comissão de Ciências, Tecnologia, Inovação e Informação, que temos como presidente o deputado Sérgio Vitor. Quem é o vice-presidente da comissão? Não, da do Sérgio Vitor. O professor Kenny, tá. Eu quero, então, consultar os colegas que nós tivemos aqui a necessidade, diante da agenda da casa, de fazer essas audiência ou reunião da comissão em horário que não é o mais habitual, tanto que fizemos ontem um acordo aqui na comissão que presido, por sugestão do deputado Paulo Fiorilo, que, no mínimo, marque as reuniões para as 14 horas, não antes disso, em virtude das atividades, tanto da manhã como dos parlamentares em outras áreas. E também estamos num período, secretária, de final de ano, onde a casa está, o Paulo Fiorilo daqui a pouco tem que se deslocar para a comissão, que está se reunindo, de Finanças e Orçamento, e as demais comissões. Nós estamos com um prazo escasso para poder, um prazo bem reduzido, para poder deliberar todos os temas e ver se conseguimos, até o dia 20, concluir as votações desse exercício e entrarmos em recesso. Se não, teremos que voltar aqui entre o Ano Novo e o Natal e depois voltar em janeiro para concluir as atividades. Mas há um esforço coletivo, tanto do presidente Cauê Macris, como das lideranças, dos colegas, para que isso aconteça. E, para isso, temos que, ao mesmo tempo, concomitante, ter diversas agendas aqui acontecendo na casa. Quando isso acontece, nós abreviamos os nossos encontros de duas formas, com a concordância dos deputados. Em respeito à presença da secretária que atendeu o convite, o chamado da comissão aqui, para cumprir o artigo 52A da Constituição, podemos realizar informalmente esse encontro, onde a secretária fica à vontade para fazer um resumo da sua apresentação, ou uma fala, se assim preferir, de um balanço. Não conta oficialmente para o atendimento do 52A, mas ficaria o compromisso dessas duas comissões de que, na vinda da secretária, no cumprimento do 52A, no primeiro semestre de 2020, nós ali contemplaríamos a formalização deste ato, que se tornou informal, e daquele ao mesmo tempo, regularizando, assim, essa situação pendente na casa com relação à formalização, tendo em vista até não só que a ausência é da casa e que ela veio cumprir aqui o convite. Registrar a presença aí da nossa querida deputada Beth Saão e, nesse contexto, consulto os colegas se podemos realizar informalmente esse encontro, onde a secretária vai otimizar aqui a sua apresentação e fazer uma breve colocação e um resumo daquilo que ela achar melhor abordar. Tudo bem? Da parte dos colegas, alguma manifestação contrária? Bem, pela ordem... Pela ordem do deputado Ricardo Melão. Não, só para comunicar que, assim como o deputado Paulo Fiorilo, eu também precisarei sair para ir para a comissão. Eu sei. Foi uma... E secretária... Infelizmente, porque gosto muito da secretária Patrícia Ela, e seria um prazer podê-la. Só para a secretária ouvir, secretária. Pronto, integralmente. A casa mudou a atividade. A partir de agora, da semana que vem, nós não teremos mais sessão extra à noite. Nós vamos começar de manhã. Vai ser a partir das 9 da manhã, até para poder dar tempo aí de deliberar. E qual que é o quórum mínimo de deputados que precisa para fazer a sessão? Seis de cada comissão. 6 de cada comissão. Tem alguns que são concomitantes. Mas se a secretária topar, nós podemos. Agora, se a secretária falar, não, então eu prefiro no outro momento ou tal,
nós também respeitamos aí e marcaríamos, só que aí só vamos ter agenda agora o ano que vem. Esse ano nós não conseguiríamos mais, mas a secretária pode matar esse tema informalmente, se assim permitir, registrando aqui a presença do secretário executivo, né, e da equipe da secretária. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Eu queria fazer uma sugestão, deputado Melão, se ele puder acompanhar esse debate aqui, eu o represento na Comissão de Finanças. Se não fosse a intenção do deputado Paulo Fiorilo de derrubar o quórum na sessão ao lado, eu poderia até aceitar, até pelo apreço que tenho pela secretária Patrícia Heller. Mas, infelizmente... Se o deputado pudesse dar a bola de cristal que ele tem para deduzir o que eu não disse, eu até agradeceria. Eu gostaria de ficar aqui, até porque... O senhor faz contas. Eu sei que a secretária Patrícia tem conteúdo, tem informações importantes para essa casa. Mas como nós temos a Comissão de Finanças, que também tem uma pauta extensa como essa, eu queria insistir com a sugestão, porque daí o Melão acompanha aqui depois... Que horas que começa a comissão? 14 horas. 14 horas. E quem poderia ficar aqui depois das 14? Quem poderia ficar aqui depois das 14? Eu não sou desta comissão. Tá. Então, quem poderia estar aqui? Temos o Castelo Branco, A Beth. a Beth. Mas a Beth até... Eu só quero entender aqui, porque, gente, acho que... Oi? É que eu tenho uma reunião com o procurador. E aí, você pode ficar até que horas, deputado? Para as 3, para poder... Até 15 para as 3, tá. A previsão nossa aqui é até 14h30, acredito. Tá. Se a secretária acordar com a gente aqui. Bom, gente, eu estou à disposição de vocês aqui. Se vocês quiserem conversar de novo, Natal, Ano Novo, entre Natal e Ano Novo, como o senhor colocou aqui, deputado, a gente está aqui à disposição. Acho que... Não, mas não para você, aí seria para cá. Não, eu estou à disposição, porque a maior prioridade do Estado e da população é a geração de emprego e renda. Eu acho que a gente precisa da casa alinhada com o que a gente está fazendo, e tem bastante coisa para a gente fazer ano que vem também, que adoraria estar sendo mais cobrada por vocês, inclusive. Ciência e tecnologia é um dos temas que a gente precisa trabalhar juntos também. A gente precisa de uma pauta estadual que, inclusive, sirva de referência para o nacional, que está muito carente. Mas eu não vou ficar aqui sozinha. Então, o que eu ia sugerir para a gente fazer? A gente conversa, vocês dois já entendi que tem que sair. Acho melhor vocês irem juntos, inclusive, porque eu não quero fazer parte dessa discussão. Mas O secretário poderia fazer um apelo, Melão. Melão gosta tanto, falou que gosta tanto. Gente, o bom de eu ser técnica é que eu não vou entrar nessa discussão definitivamente. Mas eu estou bem preocupada com geração de emprego e renda. Então, vamos voltar aqui só. Minha sugestão, para quem pode ficar, eu vi que a deputada pode, a gente não teve interação também. Acho que os 3 que vão poder ficar, a gente interagiu menos. Vai ser um prazer apresentar aqui as políticas. A gente tem um debate informal, se vocês puderem ficar aqui 40 minutos, eu não tenho problema de ficar aqui, já tinha planejado para estar aqui as próximas 2, 3 horas. Pelo menos, então eu posso ficar os próximos 45 minutos, mas fica um pedido para casa mesmo. Eu entendo que tem muitas pautas para serem votadas, eu entendo que a gente está entrando aí no recesso de fim de ano logo mais, mas é um lembrete que, assim, como eu falei, a gente está retomando o crescimento econômico, está retomando geração de emprego e renda, mas ainda é a maior prioridade da população e a gente tem bastante trabalho para fazer. E eu queria muito ter a chance da gente poder trabalhar mais juntos, porque muitas das coisas que a gente está fazendo precisam ser institucionalizadas também, né? Não é só a gente fazer como governo de uma forma pontual, elas precisam ser perenizadas e aí passa muito aqui por essa interação com a casa. Ok. Então, está topado, a secretária topou. Vamos tocar informalmente, só registrar a presença do deputado Alexandre Pereira. Só uma sugestão, senhor presidente. O senhor acabou de dizer que nós vamos inverter o horário de funcionamento do plenário. Nós vamos trabalhar de manhã até o início da tarde. E eu acho que talvez fosse o caso de pensar em aproveitar o final da tarde para trazer os secretários, porque isso facilitaria a nossa vida e a do próprio secretário, se for o caso. Não no caso da secretária, que já está aqui, que está aqui, vai falar, mas infelizmente, como nós somos políticos, vamos ter que sair daqui a pouco, não tem jeito. Perfeito. Eu acho que não. Então eu passo a palavra para a secretária Patrícia Heller, agradecendo a sua presença, cumprimentando a secretária pelo seu trabalho. Eu tenho acompanhado de perto, seja por essa comissão, seja na condição de presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, cumprimentar a sua equipe. Aliás, agora de manhã já participei de um encontro com o nosso secretário executivo e com a Jandaraci, ambos estavam lá no COMP, lá no Conselho da Micro e Pequena Indústria, e além de tantas outras atividades. Parabenizá-la pelas missões internacionais que tem realizado aí e resultados que tem conseguido.
e a sua palavra inicial aqui de preocupação e desafio que tem pelo emprego e pela renda, isso não é a sua palavra e a sua fala, é a sua ação, é o seu trabalho junto com o governador João Dória, com o Rodrigo, com toda a equipe. Parabéns pelo trabalho e fica à vontade aí para fazer a sua exposição, para que possamos, então, receber as informações tão importantes da nossa secretaria. Obrigada, deputado. Eu vou começar aqui, eu vou te avisando, tá, Coronel, para a gente ir mudando. Eu vou apresentar aqui em 15 minutos os principais pontos das políticas que a gente está conduzindo, e aí eu abro para a gente conversar, porque eu acho que talvez possa ser mais rico. Está indo? Pode colocar na próxima página. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje consolida 3 principais programas, né, toda a parte de competitividade, produtividade e desenvolvimento econômico sustentável, né, com esse olhar aí de melhoria da competitividade da indústria, comércio e serviços. O segundo olhar é para a ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem vinculados à Secretaria também toda a parte ali das universidades estaduais, a USP, Unesp, Unicamp, as faculdades de medicina, a FAMEMA e FAMERP, de Marília e Rio Preto, a Univesp, que é a Universidade Virtual, e o Centro Paula Souza, que tem as ETECs e FATECs. Na parte de produtividade, competitividade e desenvolvimento econômico sustentável, nós temos vinculados à pasta a Junta Comercial, temos um grande contrato de gestão para a promoção de investimentos com a Invest São Paulo, e temos todo o trabalho de microcrédito com o Banco do Povo. O terceiro bloco aqui, a gente consolidou na pasta todas as políticas de trabalho, né? Então, a gente tem programas de empregabilidade, qualificação profissional, emprego e renda, né, e o que a gente tem trabalhado muito fomento ao empreendedorismo. Então, isso também está aqui atrelado à pasta. Na próxima página, entrando um pouco no contexto que a gente assumiu, né, que na última vez que eu vim, a gente conversou muito sobre isso, nós temos aqui um cenário que nós pegamos em São Paulo, inicial, onde a nossa taxa de desemprego chegou a bater 13,5%. A gente eu pessoalmente acompanhei, por exemplo, muitos mutirões de trabalho e ver um pouco a situação que a gente estava vivenciando. Ainda está, né? A gente está agora começando a retomar, mas é muito triste ver um estado como São Paulo, com a potência que tem, pessoas ali literalmente virando a noite para poder ter a chance de pegar uma senha, para poder participar de um processo de entrevista, né, de emprego. E, enfim, a gente chegou... Isso aqui é a fotografia exatamente do mutirão no Vale do Agabaú, em março, que eu acompanhei e vi ali que tinha muitas coisas que a gente podia fazer para otimizar o nosso trabalho de gestão pública. Uma delas é entender melhor quais são as vagas existentes e preparar melhor a população para participar desse processo. Vocês vão ver na próxima página que um dos desafios que a gente coloca... Pode passar para a próxima, Coronel? Que entre 30% e 40% das vagas não são preenchidas porque falta a qualificação adequada da população para essas vagas. Então, a gente lançou um programa onde a gente integrou todos os nossos programas de empregabilidade dentro de uma única plataforma, que é a plataforma Meu Emprego, né? Inclusive, ela está disponível online, né? E a gente vai chegar, né, dando tudo certo aqui, vai dar a ter coberto aí quase 2 milhões de pessoas até 2020. Na próxima página, o outro olhar para isso é de empreendedorismo, porque quem gera emprego no nosso estado, no Brasil, mais da metade dos empregos vem da micro e pequena empresa. Então, todo um trabalho para impulsionar os nossos empreendedores. Então, a gente lançou um programa Empreenda Rápido, em parceria com o Sebrae, onde a gente integrou todas as ações de empreendedorismo do estado. Na próxima página, eu trago um pouco sobre a importância de fortalecer a competitividade da indústria, porque o nosso parque industrial aí chegou a um nível de ociosidade bastante alta no começo do ano, que chegou a chegar perto dos patamares ali da década de 50. Na próxima página, a gente traz um pouco de outros 2 problemas grandes que a gente tem que lidar. Um é que o Brasil caiu 19 posições no ranking global de inovação. Isso
dificulta muito a nossa imagem internacional para a atração de investimentos, e por isso as missões passaram a ser especialmente importantes, deputado. E na próxima página, a nossa posição no ranking do Business, né, que também nós pioramos ali 15 posições, e hoje o Brasil ocupa a 124ª posição no ambiente de negócios. E nessas viagens a gente percebeu como é difícil, porque São Paulo está dentro do Brasil, a gente explicar que São Paulo tem uma realidade um pouco diferente, a gente passa sempre metade de qualquer interação com investidores, trazendo um pouco do contexto de como funcionam as coisas aqui em São Paulo. Então, a gente lançou esses 4 pilares de atuação aqui, toda a parte de atuação em melhoria da qualificação profissional e empregabilidade da população, iniciativas de empreendedorismo, o lançamento dos polos de desenvolvimento econômico e todas as ações de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Isso aqui não foi invenção nossa, né? Se a gente for mapear países e estados que deram grandes saltos de desenvolvimento econômico, todos seguiram uma receita de bolo bastante clara, que é reconhecer as suas cadeias produtivas, né? Não dá para a gente investir em tudo, em todo lugar, a gente tem que entender quais são as vocações de cada região e fortalecer essas cadeias produtivas, investir em educação, muita educação técnica, né, fortalecendo o vínculo entre educação técnica superior e o mercado de trabalho, e um investimento muito forte em ciência, tecnologia e inovação. No Estado de São Paulo, vocês devem ter acompanhado no orçamento, nenhum real foi tirado nem das universidades, nem de ciência, tecnologia e inovação, foi mantido o percentual de alocação do ICMS de 9,57% para as universidades, a FAPESP idem, né, que é a nossa maior veículo ali de inovação, que também está vinculado à secretaria, tá? E não somente foi mantido, como a gente está atuando em parceria para atrair investimentos privados para complementar os nossos recursos, e a maior iniciativa nesse sentido tem sido o projeto CIT, né, que é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que a gente está fazendo ali na região entre o CEAGESP e o IPT, que pega um pedaço ali da USP, e o próprio terreno onde a secretaria está, e o CEAGESP. Alguns resultados já positivos, que a gente não conseguiu compartilhar tanto na sessão anterior. Nós fizemos 7 missões internacionais esse ano com a presença do governador, né? Foram comitivas bem enxutas. A única que teve participação do setor privado foi para a China. Nenhuma delas eram comitivas políticas, então eram sempre 1 ou 2, no máximo 3 secretários com o governador. E, no caso da China, em especial, a gente teve uma comitiva empresarial, mas que nos geraram muitos frutos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tanto que a gente já tem 10 missões internacionais agendadas para o ano que vem. Provavelmente 11, né, porque ontem a gente surgiu uma 11ª que seria para a Índia. Mas alguns pontos importantes. Primeiro, São Paulo está tendo o maior descolamento de crescimento econômico com relação ao Brasil, já da história. A gente deve ter um crescimento de PIB de quase 2%, enquanto o Brasil deve fechar ali com entre 0,9% e 1%. Na próxima página, a gente mostra um pouco de anúncio de investimentos. Então, a gente teve o segundo maior número de investimentos anunciados no estado de São Paulo desde 98. Só no primeiro semestre foram 67,7 bilhões de reais anunciados, e quase metade disso oficialmente encarteirado na Invest São Paulo, que é a nossa agência de fomento. Aqui vocês têm um pouco do histórico dos últimos 3 anos e meio, para mostrar um pouco dessa evolução. Então, a gente está trabalhando agora, além dos investimentos, de acelerar a implementação deles para que a gente possa ter esses empregos rapidamente. Que na próxima página a gente traz um olhar sobre como a gente está atuando com esses setores. Além das missões de atração de investimento, a gente tem feito reuniões de trabalho com o setor produtivo. Foram quase 300 reuniões presenciais esse ano, com empresas, entidades, atores governamentais e potenciais parceiros, uma série de ações de sensibilização e mapeamento aí de gargalos para o setor. E aí as empresas que estão do lado direito são todos grandes investimentos que foram oficialmente anunciados esse ano. Na próxima página, a gente teve ali o exemplo da China, né? A China sozinha, ali, na verdade a gente teve, foram 28 novos anúncios de investimento que eu falei para vocês. Oi? Não, o ar está muito quente, a sala. Tem como melhorar o ar aí, por favor? Os colegas estão pedindo que a sala está quente. Por favor. Desculpa.
cafezinho só para quem é daqui da Assembleia? Ou Olha só, meu Deus, hoje está difícil aqui, hein, secretária? Só para saber. Por favor, Letícia, me ajuda nisso aí. Falta um para dar conta? Aí tem ali... Ou falaram para vocês, se eu tomo café, eu fico mais acelerada ainda, deputado. Olha, se for assim, eu vou tirar o café. Não, com nada. Obrigada. Aí, ali tem são 30 bilhões que estão encarteirados na Invest São Paulo. E na China só foram 25 bilhões de dólares que a gente comprometidos em investimentos para os próximos anos. Tchau, tchau, deputados. Boa sorte. Boa sorte. Na próxima página... Só um minuto. Esses 25 bilhões de dólares, na China, você está se referindo ao quê? De lá para cá ou daqui? De lá para cá. De lá para cá. De lá para cá, 20 bilhões são de já bancos chegou? Está chegando agora, e é uma ótima pergunta, deputado, porque aqueles, na página anterior, os que estão ali estão investindo... Volta, por favor, coronel. Coronel, volta ali, por favor. Coronel, volta. Não preocupa com o cafezinho, não. Eu estava brincando. Ah, tá. Sem nada. Sem nada, mas... Então, aqui, esses 28 são investimentos privados de empresas que estão investindo aqui, que são aquelas que estavam na página anterior também. O da China, os 25 bilhões de dólares, esse aqui vai estar sendo implementado agora, o horizonte de 12 a 24 meses. O da China vai acontecer nos próximos 3 a 4 anos, porque tem muita coisa que são em obras de infraestrutura. E eles estão entrando para participar dos nossos leilões editais de concessões e privatizações. Tá? E 20 bilhões de dólares são de bancos de desenvolvimento da China que vão aplicar recursos aqui, né, para viabilizar esses investimentos. Os outros 5 bilhões de dólares são de empresas privadas chinesas que vão investir aqui. Tá? Então, não é diretamente comparável com esse número. Esse é o número oficial que está na nossa pesquisa Piesp. Aqueles 67,7 bilhões que eu falei dos primeiros 6 meses é o nosso número oficial, anunciado, que vai ser executado agora nos próximos meses. Tá? Aí, a gente lançou os polos de desenvolvimento em maio desse ano. São 12 polos que cobrem 413 municípios e que eles consolidam quase 80% do valor da transformação industrial do Estado. Por que a gente fez isso? A atividade econômica ela é muito concentrada, né? E reconhecer onde ela está ajuda muito a gente, porque a gente viu que muitas das nossas políticas elas não estavam atreladas a essa atividade. Então, eu vou dar alguns exemplos, e vocês trouxeram muito disso para a gente. No polo de couro e calçados, nós não tínhamos cursos técnicos voltados a essa área. Então, Franca em Birigui tinha uma demanda muito grande para isso e a gente tinha poucos cursos de formação lá. Capão Bonito, que foi um caso que alguns deputados trouxeram para a gente, tinha muita silvicultura, que é uma atividade que já está em decadência na região, mas não tinha nada em agritech, que é uma atividade que está crescendo na região. Então, a gente começou a fazer esse mapa e os polos ajudaram muito a gente ter uma melhor visibilidade das demandas locais. Além disso, a gente está trabalhando com as empresas, na próxima página, para desburocratizar o setor ao redor desses 6 pilares. Simplificação tributária, financiamento competitivo, pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, qualificação da mão de obra, melhoria da infraestrutura e serviços, ambiente de negócio, desburocratização. Obrigada. Na próxima página, a gente traz um pouco dos gargalos que foram levantados pelas empresas e setores. E aqui também foi um outro grande aprendizado para a gente. Quando a gente não faz esse tipo de trabalho, isso eu acho que é uma questão grave no Brasil, a discussão fica muito simplista, voltada a incentivo tributário. Quando a gente começou a fazer o diálogo com os setores, a gente viu que o buraco é muito mais embaixo e tem muita coisa que dá para a gente fazer para melhorar a efetividade das políticas públicas. Vou dar um exemplo. Setor têxtil tem um problema muito grande de falsificação de produtos, né? E eles sabem onde isso está. Então, quando a gente começou o diálogo com o setor, a gente lançou operações em parceria com a Secretaria de Segurança Pública para identificar, né, esses núcleos de falsificação. Foram identificadas as empresas que faziam isso, e o impacto no setor é imediato positivo, porque essas empresas, né, elas são autuadas, a falsificação para imediatamente, e as empresas que estão legais, elas voltam a ter o faturamento sobe de um dia para o outro, é muito imediato. Teve exemplo de roubo de carga, tem exemplo de qualificação da mão de obra, com investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, ali tem um pouco da ilustra, são mais de 300 gargalos.
né, e um pouco de como que eles estão distribuídos. Ambiente de negócios foi também um tema que foi muito levantado, problema de licenciamento, enfim. A lista é longa, mas a gente começou um diálogo diferente, mais técnico, com setores de solução de problemas. Estamos começando a resolver esses problemas, mas temos aí uma longa caminhada pela frente para ir eliminando esses gargalos. Na próxima página, a gente traz um pouco de um programa que foi lançado de desenvolvimento econômico, que é o nosso maior programa de desenvolvimento econômico e social do Estado, na região do Vale do Ribeira. A gente é a nossa região mais pobre, né, e é a nossa região mais bonita do Estado também. Maior concentração é a faixa contínua de Mata Atlântica maior que a gente tem no Brasil. Né? Inclusive, é a maior diversidade natural que a gente tem no Brasil também, mais que a Amazônia. Então, é uma área que tem que ser protegida, mas que a gente tem que dar uma solução de desenvolvimento econômico, porque é onde a gente tem a população mais carente. Temos questões ali tanto de geração de emprego e renda, como de infraestrutura básica. Então, a gente lançou esse programa com 4 pilares, emprego e renda, infraestrutura, melhoria de gestão e toda a parte social. O governo está entrando com R$1 bilhão nessa região e a gente está com o compromisso de atrair R$1 bilhão privados para a região também. Tá? Esse programa foi lançado faz 45 dias, é um programa transversal, com toda a Secretaria de Governo participando. Foi o maior evento que a gente fez no Palácio até hoje, porque a gente trouxe o Vale para... A gente foi para lá, para o Vale, antes de lançamento, lançamos aqui e voltamos para lá, né, para fazer as principais atividades lá há 3 semanas atrás. Tem uma série de ações, se vocês quiserem depois saber mais detalhes, eu volto no programa. Na próxima página, a gente traz um pouco de ciência e tecnologia. A gente fez algumas mudanças importantes nos nossos programas de estratégia de ciência e tecnologia. A primeira é ter um olhar integrado do Estado. A gente tinha um conselho para cada parque tecnológico do Estado. Então, a gente fazia 13 reuniões de conselho para cada parque, aí tinha os centros de inovação e tinha as incubadoras, cada um com seu núcleo. A gente viu que isso era muito pouco produtivo, porque a gente criava um cenário que quase que os parques competiam entre si. Então, a gente integrou esses conselhos num conselho único, para fazer um acompanhamento integrado da estratégia de ciência e tecnologia do Estado, nos parques e incubadoras e centros de inovação. Agora a gente está retomando o CONCIT, que foi um pedido que vocês fizeram, que também correto, a gente tem que... Super importante, o seu ofício foi muito bem encaminhado, deputado, estamos finalizando agora e se não der tempo de fazer a reunião agora em dezembro, a gente vai fazer em janeiro com certeza, que a gente está convocando o grupo agora, mas muito bem lembrado e muito importante. Esse é um dos pontos, inclusive, que eu queria até ser mais cobrada por vocês, porque eu acho que São Paulo aqui tem que liderar a pauta nacional de ciência e tecnologia. Assim, eu voltando da Califórnia, isso ficou bem claro para mim, que o Brasil está carecendo de um olhar mais claro do que a gente quer ser em ciência, tecnologia e inovação, mas eu acho que tem o primeiro passo aqui. Eu herdei um plano de ciência e tecnologia do Estado de 2014, que ele é muito superficial ainda, muita coisa mudou também desde 2014. Então, a gente está com essa missão agora de, já no começo de janeiro, começar a elaborar esse novo plano de longo prazo, né, e tem algumas estratégias bem concretas que a gente está começando a implementar agora, mas eu acho que, não só para o Estado, mas para o país, a gente precisa rapidamente trazer esse programa. De concreto, a gente lançou o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que é o nosso Vale do Silício brasileiro. O governador, enquanto prefeito, já tinha lançado esse projeto, mas ele era restrito à região do CEAGESP. Quando ele assumiu como governador, a gente viu que a gente tem mais graus de liberdade para fazer um programa muito maior, que tem... hoje, se a gente, por que o CIT, a ideia do CIT surgiu de ser no CEAGESP? Porque tem uma USP, um Instituto Butantan, uma FAPESP, que são todos órgãos estaduais. Quando a gente vem para o Estado, a gente ampliou o escopo do CIT, né, tem inclusive na Câmara para ser votado agora o Pio Arco Pinheiros, que mostra por que essa região é tão importante, vocacionada para ciência e tecnologia. Se o nosso Vale do Silício não for ali, não vai ser em nenhum lugar do Brasil. Eu estou falando isso assim, como técnica aqui. A concentração que a gente tem ali de pesquisadores, de ter a nossa maior universidade da América Latina na região, maior instituto, né, de saúde e tecnologia, tendo também a maior concentração espontânea de empresas da economia criativa. Do outro lado do rio, a gente tem
um potencial enorme para fazer isso acontecer ali. Por isso que a gente fez uma oxigenada no IPT também, né? O IPT é o nosso Instituto de Pesquisas Tecnológicas, está também vinculado à secretaria. Ele é o nosso único instituto de pesquisa aplicada hoje no Brasil, que faz um trabalho... O IPT hoje já trabalha com 3.000 empresas. Tem 40 centros de inovação, plantas piloto em escala natural. Como um exemplo, o maior laboratório de testes de corrosão do mundo está no IPT. Então, todas as empresas de petróleo e gás, do setor automotivo, vêm no IPT fazer seus testes de corrosão. Né? E foi feito isso em parceria com a Petrobras. A gente tem, lá dentro do Túnel do Vento, tem um laboratório de bionanotecnologia. Só que tudo isso é utilizado com menos de 50% da capacidade. Né? Então, o que a gente está fazendo agora? Esse processo de ocupação do IPT para a gente otimizar o uso desse espaço, para que as startups ocupem, a academia... Tudo bem, deputado? Tudo bem. Então, academias de outros estados também, porque para ser o Vale do Silício brasileiro não é só para São Paulo. Né? Então, a gente está trazendo dentro de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, lá dentro, ITA, mas também a gente está fechando parcerias com universidades federais, a Unifesp, por exemplo, o Porto Digital de Pernambuco, né, o CESA, vai ter uma unidade avançada ali dentro. Tem que ser brasileiro. Né? Acho que essa que é a lógica. O governo federal tem participado também, através da CPEC e o MCTIC. Então, está andando bem, vocês devem ter visto, teve muitos anúncios nessas últimas semanas de empresas, de universidades que estão se instalando nessa região. Se vocês quiserem, eu volto aqui já para dar mais detalhes. Na próxima página, só para vocês entenderem aqui, o que é esse espaço, a gente delimita essa área, que é o que vocês estão vendo aí agora, e a gente organizou em etapas, né, o CIT 1, 2, 3 e 4, e o que está mais sob nosso controle agora é essa região do IPT, que a gente está liberando espaço para a ocupação da sociedade. Né? O IPT, inclusive, para quem não conhece, foi o primeiro espaço criado dentro da USP. Então, os edifícios mais antigos da USP estão ali. Tem muitos tombados, muito bonitos, que estavam abandonados. Né? Então, a gente retoma aquilo ali, resgata, né, o trabalho e fortalece agora com a entrada de todas as parcerias públicas, privadas e sociais. A gente vai poder anunciar daqui a 2 semanas, que ainda está com processo de recurso, mas vai ter uma administradora privada fazendo a gestão do espaço, né, e vai ter uma outra administradora social, na verdade, que vai fazer a gestão do nosso InovaGov, que é como é que a gente traz startups para participar de inovação e governo. Então, tudo isso está andando bem. E para complementar o nosso recurso, hoje o nosso orçamento do IPT é mais ou menos de 200 milhões por ano. 60% disso vem do governo. 40% já vem da iniciativa privada. A nossa aspiração é deixar o legado aqui, um IPT rodando de 1 bilhão por ano, mas que seja 70% a 80% de recursos privados. Do IPT? A gente quer que ele chegue até... Desculpe, é que eu era o médico da minha mãe, que ela sofreu uma cirurgia e eu tinha que atendê-lo. Mas como é que a senhora estava falando do IPT? Desculpe-me, eu só queria que a senhora reproduzisse isso. Vai ter quantos de investimento no IPT, só para eu poder... O orçamento do IPT anual é de mais ou menos 200 milhões de reais por ano. 60% disso vem do governo, da secretaria. Então, eu aloco via secretaria. Tá? E a ideia é que... a gente entende que o tamanho que o IPT tem hoje é um tamanho que não condiz com o tamanho de São Paulo. Então, a gente precisa que ele seja pelo menos 5 vezes maior para a gente conseguir gerar uma atividade ali com um porte mínimo de uma semente de um Vale do Silício. Para isso, a gente precisa atrair recursos. E aí, recursos privados e de outras organizações. A gente está fazendo parceria com o Fraunhofer, que é a alma gêmea do IPT na Alemanha, a gente está fazendo parcerias com outras instituições. Então, essa missão para a Califórnia teve um papel muito importante nisso. Vocês devem ter acompanhado o anúncio da Singularity University de se instalar na região ali do City também. As 2 opções são um terreno no IPT ou do outro lado da ponte ali na região do CEAGESP. Né? Outra coisa que a gente está colocando lá é o centro da 4ª Revolução Industrial. Esse ponto é muito importante, porque esse é um outro exemplo prático de como São Paulo tem que ajudar o Brasil a navegar nesse futuro da ciência, tecnologia e inovação. Hoje, a gente não tem regulamentação quase nenhuma para as novas tecnologias.
né? Então, um dos últimos trabalhos que eu fiz antes de vir para o governo foi, junto com o MCTIC e o BNDES, trabalho que começou, eu brinco que ciência e tecnologia, quando é certo, é baseado em evidência mesmo, porque o trabalho sobreviveu 3 governos. Começou no governo Dilma, passou pelo Temer, terminou agora no governo Bolsonaro, o plano de internet das coisas, né? E agora está sendo regulamentado. Só que, para ele ser implementado em escala, a gente precisa que as tecnologias sejam regulamentadas. Hoje, a gente não tem regulamentação para uso de drone, a gente não tem regulamentação para inteligência artificial, o leilão de 5G ainda não saiu, não tem regulamentação para criptomoeda, para blockchain, para nada disso. Então, assim, se a gente quer aplicar as tecnologias em escala, isso não existe hoje aqui, né? Tudo bem que todos os países estão lidando com esse desafio. Nisso a gente não está tão atrás, porque tem poucos países que têm, mas os que têm são os que estão conseguindo avançar mais rápido, né? A Estônia, que é um país pequeno, há 2 semanas atrás lançou a regulamentação da inteligência artificial. Eu fui para lá mês passado, a gente tem lá empreendedores brasileiros que estão rodando a empresa lá porque não conseguem rodar a empresa aqui, né? Literalmente, eu conheci lá, já conhecia o Edilson, da Original My, como exemplo, é uma empresa super impressionante, que faz certificação digital a um preço super reduzido, mas que não consegue operar aqui porque a base dele é criptomoeda e no Brasil não tem regulamentação para isso ainda. Tá? Só dei esses exemplos porque assim, a gente precisa acelerar esse processo de regulamentação e São Paulo tem uma inteligência muito grande voltada para isso. Então, a gente pode apoiar, né, a federação para a gente avançar rapidamente. Algumas empresas já estão se instalando dentro desse espaço do IPT com seus centros de inovação. A Biovet, que é a maior empresa de saúde animal do mundo, está se colocando lá dentro. Eu dei o exemplo do César, do Porto Digital, de Pernambuco, que está vindo para cá com o centro avançado, porque a gente está fazendo isso para o Brasil. O Instituto Butantan vai ter uma planta piloto dentro do IPT, porque tem a fábrica no Instituto, mas o que acontece? Todos esses testes de novas drogas, vacinas, precisam passar por um processo de planta piloto. Deu certo, escala, né? Então, a gente está montando com eles ali uma planta mais inteligente, com internet das coisas, dentro do IPT. A Qualcomm, que acho que é um orgulho nacional aí, porque tem o Cristiano Amon, que foi aluno da Unicamp, brasileiro, que hoje gere uma empresa que está no mundo inteiro, inclusive na China, né, de tecnologia avançada, fechou uma super parceria com a gente lá dentro, né, para investir em pesquisa, dentro do IPT também, anunciou semana passada. E a gente vai, daqui a 2 semanas, a gente tem que fazer isso ainda até o fim desse ano, anunciar tanto quem vai gerir o IPT Open Experience como o Hub de Inovação e Governo. Tá? E vamos ter boas notícias aqui, porque nos 2 casos aqui a gente vai ter uma gestão, assim, os melhores hoje que fazem isso no Brasil, fazendo isso com a gente lá dentro. Aí eu vou só mostrar mais 2 páginas, depois eu volto e pincelo detalhes aqui para vocês, para eu respeitar o horário de vocês aqui. O centro da 4ª Revolução Industrial que eu falei para vocês é muito importante, como eu falei, para a gente avançar na regulação. Isso aqui é em parceria com o Fórum Econômico Mundial e com o governo federal. E a gente tem 7 desses centros no mundo, o nosso vai ser o 8º. E o legal é que a gente vai poder trocar experiências com os outros países. Então, tem um nos Estados Unidos, 2 na China, um na Europa, um em Israel, esqueci os outros 2, já eu lembro. Na próxima página, a gente traz um pouco... Pode passar aqui, depois, se precisar, eu volto nessa. Danilo, vai para a próxima aqui. Eu só queria falar um pouquinho da parte de empregabilidade e empreendedorismo. Tá? Aqui é outra coisa que a gente está aprendendo, mas que a gente tem metas muito ambiciosas para os próximos anos, e aí contar com o apoio aqui da casa vai ser muito importante. A gente assumiu o governo entendendo esse desafio de qualificação da mão de obra. Tinha muitos públicos desatendidos. Quando a gente integrou, a gente pôde ver que alguns públicos a gente atendia de mais e outros de menos. Vou dar um exemplo. Público com deficiência física. A gente não tinha programa de qualificação profissional voltadas a público com deficiência. E talvez o público, por causa até das cotas, que a gente tem mais quantidade de vagas disponíveis. Nos últimos 3 anos, passaram pelos relatórios da Secretaria quase 100 mil vagas disponíveis. E o que a gente conseguiu registrar, que só 3 mil delas foram empregadas, passando por esse processo ali dentro. Então, tem vaga,
tem oportunidade, mas a gente não tinha esse programa todo realizado para esse público. A gente lançou 17 mil vagas de qualificação esse ano para esse público, só que a gente não conseguiu preencher todas. Então, é um programa novo, que a gente está aprendendo junto, mas que a gente precisa criar um formato que dê certo mais para frente. A nossa meta, esse ano, a gente ofertou 160 mil vagas de qualificação. A oferta foi mais de 60% acima do que do ano passado. Só que a gente conseguiu ocupar, e vai fechar o ano, com 135 mil vagas ocupadas. Então, eu tinha capacidade para rodar mais do que a gente rodou. Então, isso é um pouco desse desafio de como é que a gente chega lá na ponta. A gente trabalha muito com as prefeituras, é um governo que a gente tem essa abordagem municipalista, mas a gente viu que a gente tem essa dificuldade aqui de mobilizar. Tem municípios que são muito mobilizados e outros que não são tão mobilizados assim. Tem públicos que são mais mobilizados e outros menos, né? Então, ano que vem, a nossa meta é ofertar 260 mil vagas. E aí, só no Novotec, que é o ensino técnico para os jovens do ensino médio, são 100 mil novas vagas. Tá? A gente está preparado para isso, mas temos um esforço grande aí de mobilização para fazer isso acontecer. Na próxima página, como a gente organizou todos os programas. A gente juntou tudo numa única plataforma, que é a plataforma Meu Emprego, e aí são 9 públicos-alvo diferentes que a gente atua. Tá? Então, a gente tem o público jovem mais voltado à economia criativa, o Novotec, que é... O Novotec talvez é o programa mais importante de todos aqui, que está diretamente relacionado com a história de desenvolvimento econômico. Não existe país no mundo que tenha dado salto de desenvolvimento que não cubra pelo menos 1/3 dos jovens em ensino técnico. No Brasil, somente 1 em cada 10 jovens tem acesso a curso técnico. Então, a gente precisa, no mínimo, triplicar esse número no país inteiro. Em São Paulo, a gente vai triplicar, tá, com o Novotec. Por isso que ano que vem a gente já está soltando 100 mil vagas, é um programa em parceria com a Secretaria da Educação. Esse é um ponto que a gente recebeu muitas perguntas e críticas dizendo que a gente tinha reduzido as nossas vagas de ensino técnico. A gente não reduziu, muito pelo contrário, a gente está aumentando. Tá? Assim, o nosso maior compromisso do governo é aumentar a cobertura de ensino técnico e a meta é triplicar essa cobertura. Teve um erro no PPA que está sendo corrigido agora, inclusive, do Centro Paula Souza, que deu uma percepção que parecia que tinha reduzido os técnicos integrados. A gente pediu até para fazer uma errata para deixar isso bastante claro e separar os tipos de curso. Mas não teve redução. Muito pelo contrário, a nossa maior expansão é no ensino técnico. Aí outra coisa que estava praticamente tinha sido acabado, que a gente retomou, foram as frentes de trabalho. Era um programa que foi criado pelo Mário Covas, que teve muito resultado, que a gente retomou agora esse cidadão trabalhador. Tá? O que é isso? A gente qualifica, dá uma bolsa e a pessoa trabalha em serviço de zeladoria nas prefeituras. Então, esse ano foram 11 mil vagas, todas ocupadas. Esse é um programa diferente dos outros, a gente não tem desafio, porque como resolve o problema grande das prefeituras, a gente solta as vagas, elas são ocupadas imediatamente. Aí tem o trabalho inclusivo, eu já mencionei para vocês os desafios, é novo. Tem outro desafio no trabalho inclusivo, que assim, cada tipo de deficiência é um tipo de customização diferente dos cursos, é um desafio para transporte, então não é tão trivial a gente fazer os alunos chegarem na sala. Tá? Aí tem o Proegresso e o Escola Mais Bonita, que ambos são com a comunidade, com a população encarcerada, e que esse também foi muito bem sucedido, a gente conseguiu ocupar todas as vagas. Fundo Social, a gente integrou, foi uma novidade esse ano, nós executamos as vagas de qualificação por Fundo Social, e eles fazem a gestão da articulação com as prefeituras. E aí o último que eu queria mostrar é só um empreender rápido. Pode passar, Coronel? Pode passar mais um. Como dado de resultado dessas iniciativas, a gente conseguiu, esse último trimestre, São Paulo foi o único estado do Brasil a reduzir desemprego, e a gente está gerando 1/3 dos empregos do país. É o estado que mais gera emprego, mas proporcionalmente um número bastante elevado, né? Dado que São Paulo é o estado mais produtivo, a gente gerar mais emprego do que a gente gera de PIB mostra que a gente está com uma parcela mais do que proporcional aí do nosso
da nossa parcela típica. Pode passar essa aqui, do Novotec, eu já falei. Aí 2 coisas só que eu queria mostrar, para finalizar. Um pedido que os jovens fizeram, que a gente percebeu que é outra coisa que a gente precisa fazer mais, é conectar mais o nosso trabalho de empregabilidade com a demanda do setor privado. Então, a gente lançou esse programa que chama Minha Chance, mas, para poder aproximar do setor privado, a gente não pode fazer isso sem edital. É um edital complexo para uma coisa simples, mas que está dando certo depois de alguns... A gente apanhou um pouquinho para chegar nesse modelo, a Procuradoria nos ajudou muito, que é o seguinte: apesar da gente fazer a formação dos alunos gratuitamente já, e a gente quer que eles saiam empregados, eu não posso oferecer para uma empresa um programa de customizar os cursos para ela. A gente tem que dar chance para o mercado inteiro fazer essa customização. Então, a gente lançou um edital, onde qualquer empresa poderia vir e colocar a sua demanda de qualificação. Pode deixar que eu tomo refil. Tem um café, virou. Mas o programa de qualificação para as empresas eu não posso fazer sem botar o edital. Então, a gente colocou, e foi muito legal, que apesar da burocracia, porque tem que preencher uma papelada, 63 empresas se cadastraram e ofereceram 22 mil vagas de emprego. E colocaram o CEP desses empregos. E, para a gente, isso foi uma surpresa positiva, porque a nossa ideia é manter esses editais girando, se possível, todo mês a partir de agora. A gente vai lançar um segundo ainda esse ano, porque a gente garante que as vagas estão mais próximas de onde estão os cursos de qualificação. Tá? E esse é o que a gente chama de Minha Chance, que é esse programa que foi lançado, onde a gente otimiza o curso com a demanda da empresa. Infelizmente, a gente não tem como obrigar a empresa a contratar esses alunos. A gente estudou vários formatos jurídicos, não podemos. Mas tem um simbolismo, porque como a empresa cadastra, e ela faz isso publicamente, ela se compromete com esse número mínimo de vagas também. Então, a gente espera que isso garanta que esses empregos aconteçam de fato. Tá? Aí, para finalizar, eu só queria falar do Empreendar Rápido. Eu já falei isso aí, pode passar para a próxima. Só voltar naquela, só para vocês verem aqui as empresas, tá, que se cadastraram, são essas aqui, e muita empresa grande, muito legal também de novas tecnologias. Vocês devem ter visto, tem os patinetes da Grow, que não existia curso. A gente fechou os programas com eles, o pessoal já está trabalhando, é super legal. A SAP, a TOTOS, IBM, ReHap, enfim. A Amazon sozinha ali está se comprometendo com um número enorme de vagas. E isso acabou gerando um interesse muito maior dos jovens também. Aí as 2 últimas páginas. Na próxima tem a Univesp, que a gente passou por uma grande transformação. Eu brinco que tem programas que são resultados de técnicos. Aqui foi quase um milagre, porque a gente começou o ano, não tinha tutor, os nossos polos estavam numa situação muito precária, e as universidades se mobilizaram de uma forma assim, muito bonita, inclusive, a USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza soltaram um concurso numa ideia bem inovadora que surgiu num ato de desespero de todos nós ali, aí não vamos abrir o curso, a gente tinha que começar as aulas dia 25 de janeiro e faltavam 800 tutores, né, nos polos. E as universidades fizeram essa mobilização e tiveram uma ideia brilhante, inclusive, de trazer os estudantes de graduação e pós-graduação para serem tutores na Univesp, que resolve o problema deles de estágio e o nosso de ter profissionais qualificados como tutores. A gente conseguiu, em tempo recorde, ter 1.200 tutores disponíveis para darem aula nos polos, e com isso a gente conseguiu começar as aulas no prazo, e foi a maior expansão de cobertura de polos no mesmo ano, porque a gente depois teve essa sobra aí de tutores para poder implementar junto com as prefeituras. E a Univesp é uma coisa que eu acho que é legal vocês conhecerem, que eu diria, em termos de combate à desigualdade, de acesso ao ensino superior gratuito, tem sido uma conquista muito grande. A fotografia dos estudantes da Univesp, mais da metade são mulheres, né? Tem 1/3 se dizem negros e pardos. A gente tem também classe social, 70% são de classes baixas, 60% já tem família formada, né? Então teria toda uma dificuldade de ir para o ensino superior. Então é um caso muito legal assim, de combate à desigualdade, e que a nossa meta é continuar expandindo. Para finalizar sobre empreendedorismo, a gente criou esse programa porque, eu falei para vocês no começo, mais da metade dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas.
a gente cresceu muito o número de empreendedores por necessidade, dada a crise. Lembrando que a gente tem 3 desafios em um, falei isso hoje de manhã até lá com a Fabiola Cidral. A gente tem um histórico de séculos de desigualdade, estamos saindo de uma das maiores crises econômicas e estamos sendo atropelados por uma revolução digital. Aí, quando a gente viaja para países desenvolvidos, que não tem problema nenhum nem dois, só tenho 3, está todo mundo desesperado falando de como a gente vai ter que trabalhar em empreendedorismo, em formação da mão de obra, em requalificação, né, que são os mesmos problemas que a gente tem, só que a gente tem que fazer para as 3 coisas. Como é que a gente qualifica quem nunca teve oportunidade, como é que a gente emprega quem ficou desempregado nessa crise e como é que a gente requalifica, dado as novas tecnologias que estão sendo criadas todos os dias. E aí, esse pilar de empreendedorismo é fundamental. Não adianta a gente qualificar só para o emprego, a gente tem que qualificar quem está gerando as novas empresas também. Então, a gente está entrando com qualificação técnica para empreendedor, está entrando com qualificação empreendedora para empreendedor, microcrédito. Só esse ano a gente concedeu 150 milhões em microcrédito através do Banco do Povo, e a gente está colocando mais 75 milhões adicionais, com a meta de chegar a 1 bilhão em microcrédito. Né? E também a nossa expectativa é que esse 1 bilhão fomente o setor privado. Porque 1 bilhão para São Paulo também não faz nem cócegas, tá? Assim, a gente vai fazer o que o Estado consegue fazer, mas lembrando que tem que ter uma oferta muito grande vindo do setor privado também para complementar. E também acesso a mercado, plataformas para que os empreendedores possam crescer os seus negócios. E isso em parceria com o Sebrae e com a Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Mas é o maior programa de empreendedorismo que o Estado já fez. E o Sebrae está sendo o grande articulador desse processo em parceria com o governo do Estado. E aí a gente tem a plataforma Empreenda Rápido, tudo que a gente oferece nos mutirões. Esse ano a gente fez 23 mutirões pelo Estado. E na próxima página tem isso, Coronel, só passa para mostrar um pouco dos resultados. 38 mil pessoas foram atendidas nos mutirões, empreendedores, 150 milhões liberados em microcrédito. E é muito legal, olha que interessante. Quando a gente começou, a gente achou que o que as pessoas iam mais procurar era crédito e as plataformas de acesso a mercado. Mas 47 mil pessoas se inscreveram nos cursos de qualificação técnica, né, que mostra também essa consciência do empreendedor, da empreendedora, entendendo que eles têm que dar um salto de qualificação para poder melhorar a qualidade da oferta de produtos e serviços. Então, isso dita um pouco dos objetivos para os próximos anos, mas nossa meta aqui é criar um modelo que tenha a capacidade de cobrir 1 milhão de empreendedores recorrentemente e chegar até essa plataforma aí que em 3 anos alcance esse potencial de 1 bilhão em microcrédito girando também recorrentemente. Então, é isso. Né, eu contei um pouco dos resultados também. Vou parar aqui, porque vocês tinham me dado 45 minutos e a gente pode fazer isso aí os últimos 10 minutos de discussão. Eu tenho 2 horas, tá? Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, secretária. Quero registrar a presença da deputada professora Bebel, da deputada Márcia Lia e os demais colegas já tinham registrado. Alexandre Pereira já registrei. E já é inscrita aqui a deputada Beth, para quem eu passo a palavra. Bem, primeiramente cumprimentar a secretária pela presença aqui nessa reunião que inclui várias comissões. Eu tenho algumas perguntas e algumas decorrentes da sua própria apresentação. Ótimo. A senhora citou várias vezes os institutos de pesquisa, não é? E a gente tem acompanhado muito de perto as dificuldades todas pelas quais estão passando os institutos de pesquisa. Desde a ausência de pesquisadores, nós temos hoje uma deficiência de mais de 50% de pesquisadores que foram se aposentando, outros saíram por uma série de razões. Essas vagas ficaram abertas, não foram preenchidas. Uma ausência total de concursos, e não só de pesquisadores, mas também do pessoal de apoio. Isso é uma lacuna que não tem conseguido, os sucessivos governos que têm entrado, não têm conseguido preencher, e não tem sido diferente nesse ano do governo João Dória. Primeiro, a senhora cita várias questões da importância dos institutos, etc., mas a senhora tem o seu foco, pelo que eu pude observar, sobretudo nas parcerias com o setor privado.
Eu sempre tenho a preocupação de parcerias com o setor privado descaracterizar os próprios objetivos da pesquisa científica, que deve sempre se pautar pela isenção e pela neutralidade. Então, eu lhe pergunto também, qual que é a possibilidade de essas parcerias não sofrerem interferência de interesses privados? E se sofrerem interferências de interesses privados, de que forma isso se dá? A senhora colocou várias empresas que vocês têm efetuado parcerias. Não sei se algumas são já concretas e se outras estão em processo de firmar este convênio, etc. Mas, de qualquer modo, a gente que já passou pela universidade, pela academia, nas pesquisas, a gente mais ou menos tem essa avaliação. E essa é uma preocupação, não minha, só como deputada, mas também dos próprios pesquisadores que hoje atuam nesses institutos. E os institutos também, eles têm um perfil, muitos deles, para pesquisas que muitas vezes não são de pronto resultado para o mercado, para aquilo que o mercado necessita ou requer. E isso precisa ser preservado pelo Estado, né? Não só com esses caráteres, com caráter mais social, mas também de preservação ambiental. A senhora mesmo citou a questão da reserva, da mais importante reserva de Mata Atlântica que nós temos lá no Vale do Ribeira. E aí depois também a senhora citou que tem feito, que ali tem um conjunto de medidas que vocês estão adotando para a geração de emprego e renda. E eu também lhe pergunto quais medidas são essas e se também tem essas medidas estão sendo adotadas somente pelo Estado ou também tem recursos do setor privado aí nessas parcerias. Então, eu não diria uma privatização, mas os institutos têm sido cada vez mais reféns, têm ficado cada vez mais reféns dessas parcerias público-privadas. E eu, particularmente, porque coordeno a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas e dos Institutos de Pesquisa, e a gente tem muito contato com eles, inclusive eu tenho visitado muitos institutos. E essas queixas são recorrentes, né? Por isso que a gente aproveita a oportunidade da sua presença aqui para trazê-las. Teve da sua apresentação, um item, que eu não sei se eu peguei certo, mas mais de 3 bilhões em investimentos nos institutos de pesquisa. Obrigado. Então, eu não sei se é correta essa, o seu foi só em pesquisa. Em pesquisa. Pelas em pesquisa ou nos institutos de pesquisa? Em pesquisa. Em pesquisa. Pelas universidades, e aí eu lhe pergunto, então, pela oportunidade, se esses 3 bilhões, eles estão centrados, essas pesquisas vão ser executadas pelas universidades públicas paulistas, pelos institutos ou por outras entidades do setor privado. Então, isso também é uma outra preocupação. Eu saúdo a sua iniciativa de, novamente, retomar as reuniões do CONCIT, porque o CONCIT não se reúne desde 2014, o que é muito duro, muito difícil, porque ali se deliberam políticas importantes nesta área. Então, a gente espera que realmente, a partir de janeiro, o CONCIT se reúna. E, inclusive, há uma solicitação para a participação também de representantes dos institutos de pesquisa, que seriam muito importantes, porque eles, às vezes, ficam delegados e acabam não sendo ouvidos na proporção que eles precisam ser e na importância que a senhora mesmo coloca, citando alguns deles, como o Butantan, como o IPT e tantos outros. E lhe pergunto, ainda no campo dos institutos, se há previsão para a realização de concursos na sua pasta, o investimento direto, a senhora disse esses 3 bilhões, gostaria apenas que a senhora me desse uma noção melhor de onde virão esses recursos e se há previsão de aumento. Esses dias eu tive também uma reunião com o Dr. Zago, da FAPESP. A FAPESP também repassa para os institutos um valor, que gira aí em torno de 120 milhões ano.
dividido por vários institutos. Nós fomos lá com pesquisadores solicitando o aumento desse repasse e também solicitando a participação de representantes dos institutos de pesquisa na área de pesquisa científica, lá, junto ao diretor científico da FAPESP, que para nós também, do Conselho Científico da FAPESP, que também para a gente é muito importante. A senhora também coloca sobre os 9,57 das universidades. Esses 9,57 é desde 1996 que nós temos ele aqui. Nunca tivemos um décimo de aumento. E a gente sabe que hoje as universidades passam por uma insuficiência financeira muito, muito importante, infelizmente. Todas elas, tanto a Unesp, que talvez a que tem uma situação financeira pior, quanto a USP, quanto a Unicamp. E isso foi fala não minha, mas dos próprios reitores que estiveram presentes na Comissão de Ciência e Tecnologia recentemente. Então, se há uma perspectiva de poder trabalhar num processo de elevação, ainda que gradual, para a gente poder chegar no mínimo a 10%, secretária, porque isso representaria aí cerca de quase 500 milhões, o que ajudaria demais a essas universidades e aos seus programas que são tão importantes para o processo de desenvolvimento, não só do Estado, mas do nosso país. A senhora também cita as ETECs e FATECs. Eu estou aqui já há algum tempo, esse é meu 5º mandato, e eu tenho observado, ainda que não tenho dados tão fortes assim, é apenas um feeling meu, até porque fui professora efetiva de ETECs, que me parece que há uma certa redução de investimentos, tanto nas ETECs quanto nas FATECs. Inclusive, em algumas, com modificação de curso, retirada de cursos, etc. E isso acaba impactando as cidades, as regiões, não é? Onde essas instituições estão presentes. E é muito, muito difícil isso. A outra questão que eu queria lhe colocar, já finalizando a minha participação, a senhora também falou dos 5 bilhões de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Eu queria saber se isso tem um planejamento, como e quando serão feitos esses investimentos, se eles já se iniciaram e se quanto desses 5 bilhões, caso tenha sido iniciado, já foram executados. Para nós, isso é sempre muito importante, porque essa é uma área que, às vezes, a gente acaba tendo, ao longo dos anos, a gente vem observando um pouco de falta de valorização por parte dos governos na área de inovação, ciência, tecnologia, do ponto de vista daquilo que a gente entende que é de responsabilidade do Estado. Eu não estou dizendo a respeito das parcerias. Essas parcerias, aliás, a gente vem questionando em muitos momentos. Não sou nenhum dinossauro aqui, não. Acho que é importante parcerias, não estamos aqui querendo criticar tão somente a utilização desse expediente para poder promover a ciência, a pesquisa, a tecnologia e a inovação no Estado de São Paulo. A gente sente apenas uma falta maior dessa transparência e a gente sente apenas uma falta maior dos critérios que são adotados para poder executar essas parcerias. Por hora, obrigada, senhora secretária. Fique à vontade, secretária. Já respondo essa? Tá bom. Por gentileza, como eu disse no início, eu tenho que me ausentar. Então, não, tá ótimo. Obrigada, deputada. São perguntas muito importantes. Você quer? Então, vamos lá. Sobre os institutos de pesquisa, eu acho que tem algumas perguntas aqui que estão até relacionadas à ausência de pesquisadores, às parcerias público-privadas, um pouco desse investimento que vai vir, quanto vai vir de fora, quanto vai vir de dentro, o percentual do ICMS. Quando a gente olha a situação de arrecadação do Estado como um todo, né, ela não é nada confortável. Vocês estão, acho que com a comissão de orçamento ali do outro lado, o cobertor está curto. Está curto e a gente vai ter que fazer escolhas. A gente precisa para a saúde, para a infraestrutura, para a segurança, para a educação, para todos os lugares.
Eu estudei na USP. Eu entendo o valor que a universidade pública tem, como transformou a minha vida. Eu entendo a relevância e concordo. Agora, quando eu olho o que a gente tem que fazer na educação básica, o tanto que a gente ainda precisa investir para melhorar. Olha o resultado do PISA que a gente teve agora. Né? Se a gente tiver que fazer escolha de onde colocar o recurso adicional, e aí eu falo com o coração muito leve também, eu acho muito difícil a gente tomar a decisão de colocar nas universidades, porque a gente está com um problema gravíssimo no país inteiro, que é melhorar a base da base da base para os nossos jovens chegarem no ensino superior. Tendo dito isso, eu também tive a chance de entrar numa análise muito detalhada de orçamento da USP, da Unesp e da Unicamp. Conheço mais a USP e a Unesp. Tá? E eu vejo que a gente tem oportunidade de otimização do orçamento que a gente tem. A gente tem discutido muito isso. Eu com os reitores, a gente voltou, eu estou participando das reuniões do CRUESP, a gente está trabalhando juntos nisso, atrair também recursos. Né? Vou pegar o caso da Unesp em especial, que é um caso atípico. Quando a gente reconhece variações atípicas e que tem que ser corrigidas, a gente corrige. Então, eu fui a primeira a me engajar junto com o reitor Sandro esse ano inteiro, e até agradeço vocês por terem aprovado aqui em regime de urgência. A gente teve que passar um PL aqui para corrigir uma questão de repasses que precisavam ser feitos da saúde para a Unesp, para corrigir uma questão de professores de quadros de docentes que não estavam na Unesp, estavam trabalhando em saúde e que criavam um déficit adicional para a Unesp de 94 milhões. Foi votado agora, recentemente. Isso, então agradeço, e a gente entrou nessa jornada juntos, mas a gente tem que olhar caso a caso, linha a linha. Né, para a gente otimizar esses recursos. E, assim, como a gente participa, já foram mais de 50 reuniões de secretariado esse ano, a gente vê todos os problemas do Estado. Né, e o cobertor está curto em todo lado, a gente tem que priorizar. E aí eu falo também como mãe, que eu tenho 2 de 4 anos aqui. Eu adoraria dizer que todas as crianças vão ter acesso à educação que as minhas filhas têm hoje. A gente precisa melhorar na base, e com muita urgência. E falta recurso. Falta recurso na educação, falta recurso na saúde. A saúde, que é talvez a área que eu mais tenho estudado, antes de vir para cá, eu tocava uma empresa de tecnologia em saúde, é o setor que a gente vai ter mais desafios, porque a população envelheceu, a gente continua com o problema de doenças infecciosas que voltou a crescer, né, e o quadro de causas externas. Então, só estou dizendo isso porque a gente tem que olhar o todo. Não dá para falar que eu vou aumentar num lugar sem olhar o que está precisando no outro. E a gente tem áreas muito defasadas que a gente vai precisar investir e, ao mesmo tempo, lidar com a questão da previdência, da aposentadoria e com todo o compromisso que a gente tem com despesas obrigatórias, que ano que vem São Paulo já entra no vermelho. Então, a gente tem um desafio orçamentário que não é trivial. Tendo dito isso, eu acho... Tá, e estou falando aqui em nome dos reitores também, que a gente tem um trabalho para fazer nas universidades que a gente consegue, sim, continuar entregando um serviço de qualidade com os 9,57% que a gente tem hoje. E, de novo, relativo. Se eu tivesse... Vamos supor que a gente não tem um problema de restrição de recursos em outros lugares, a discussão é outra, mas a gente tem. A gente tem e a gente tem que olhar para o todo. Dentro das universidades, tendo dito isso, a gente investe muito em pesquisa. Só que a gente investe principalmente em pesquisa básica. O Brasil, hoje, tem um posicionamento no ranking de inovação péssimo. E onde a gente não investe é em pesquisa aplicada. Né? TRL de 3 a 7. O que a gente investe aqui hoje? A gente investe na básica e investe depois na pesquisa de mercado, que são as empresas sozinhas. Então, a gente tem as universidades sozinhas, sem os institutos, porque eu vou voltar nisso, que eu acho que esse é outro desafio que a gente tem. É muita universidade e muita empresa. E aí falta esse meio do caminho. O 3 a 7, que é pesquisa aplicada, se a gente não fizer juntos, a gente não vai nunca melhorar nossa posição no ranking. Né? E aí a gente precisa, sim, aprender a trabalhar universidades, institutos e setor privado juntos. Quando os 120 milhões da FAPESP, teve outros 120 milhões que, quando a gente entrou, falando de orçamento de novo, em dezembro do ano passado, o professor Zago pode confirmar, foi retirado um recurso da FAPESP de 120 milhões. A gente entrou em janeiro e devolveu esse recurso para a FAPESP. Foi uma das primeiras ações do governador, que eu participei pessoalmente, então atestei ali, testemunhei o processo. E esses 120 milhões, o professor Zago se comprometeu, a gente está lançando um programa agora, que chama Ciência para o Desenvolvimento, que é um programa para investir em melhorias dos serviços públicos e priorizando a participação dos institutos. Foi muito difícil isso, inclusive, porque, tipicamente, os editais pressupõem e obrigam que, para cada pesquisa realizada, tem que ter universidade. E o ponto que a gente discutiu é, vamos obrigar
ou vamos pontuar mais quando tem universidade? Porque tem institutos muito bons que têm condições hoje de fazer essas pesquisas sozinhos. Né? Então, foi uma discussão grande com o próprio corpo acadêmico, né, de como é que a gente começa a fazer uma transição para dar mais espaço para os institutos. Então, esse edital deve sair agora na próxima semana, e eu acho que ele, per se, é uma grande mudança de cultura para a gente começar a valorizar, principalmente os institutos que estão entregando. Aí, isso é uma parte de pesquisa aplicada. Na básica, a gente tem institutos do governo atrelados a todas as pastas. Os nossos, assim, atrelados à secretaria, eles são mais voltados à pesquisa aplicada mesmo. Tanto que o IPT é o único que trabalha com empresas. Ele já serve 3 mil empresas hoje. O problema é que a gente trabalha com empresas sem entrar na mesa em condições iguais de negociação. Né? Então, acho que como é que a gente entra de uma forma que a gente participa do benefício também, né? E cria programas de mais escala que tenha benefício mútuo, porque fazer certificação, você cobra um valor PIF, a empresa já participa lá, e a gente fica com 50% da capacidade ociosa. Né? Então, a gente tem que usar esses espaços. Quando eu falo privado, não é só grande empresa, é startup. Né? Que uma startup hoje que trabalha com tecnologia avançada, ela não tem dinheiro para criar uma planta piloto em escala. Vai fazer impressão 3D de moradia popular. A gente tem um laboratório de impressão 3D dentro do IPT. Por que as startups não podem alugar por hora esse espaço e usar para fazer os testes dos seus produtos? Né? Então, é isso que a gente está desenhando junto ali agora. Fica 50% do tempo parado. Então, é um pouco desse olhar de gestão de uso dos recursos públicos que a gente está trazendo, porque o certo é abrir esse espaço para a sociedade. A sociedade ocupar os prédios, e a sociedade não é a grande empresa, né? É o pesquisador que está abrindo um negócio novo, é principalmente ele. Aí a parte do Concit, a gente já falou, serviço dado, serviço cumprido, vamos relançar. Já estou com deadline, até dia 31 de janeiro a gente vai ter que fazer essa primeira reunião, então tá ouvido e vamos cumprir aí a meta. Os concursos varia caso a caso, instituto a instituto. Então, a gente está... Nem todos passam, inclusive, por nós ali. Tem alguns que são de secretarias diferentes, tem outros que estão vinculados às universidades. O que a gente está tentando fazer... eu aprovei concursos na Univesp, e mesmo numa situação gravíssima de orçamento que a gente teve esse ano, o governador e o vice-governador trabalharam e liberaram. A gente teve aprovação de concurso na FAMEMA, que tem uma situação gravíssima de 40 anos mal resolvida. Né? Então, a gente está fazendo isso agora. Na FAMERP, então, nos casos graves que a gente precisava resolver agora, e a gente está tendo uma receptividade muito boa no governo para aprovação em regime de urgência. E aprovamos no Centro Paula Souza também. Tá, então, teve aprovação de concurso. Esses 4 que eu acompanhei mais de perto, a gente fez esse trabalho e no IPT. É FAMERP, FAMEMA, Paula Souza, IPT. Esses a gente... E Univesp. É que esses estão diretamente vinculados à secretaria. Sim. Tá, então, esse eu posso te falar os casos específicos e em detalhe. O da FAMEMA é crítico, inclusive, tá? Porque eu entrei ali, aquela coisa de gestão pública que a gente, depois que entra, que a gente entende a encrenca que entrou. Porque é aquela coisa, se você não faz nada, você está errado, se você faz, você está errado. O problema estava totalmente mal desenhado, e você tem que criar um modelo de transição, né, para fazer um repasse, que o certo é via concurso, mas enquanto o concurso não sai, você não pode fechar a faculdade, né? E agora ainda tem o problema de ajuste dos cargos e salários, porque corre o risco do concurso dar vazio. Enfim, eu dei um exemplo que não é tão fácil assim. A gente acha que é só lançar o concurso, a gente tem, além da questão de orçamento, tem a questão prática de como é que executa esse concurso. E o da FAMEMA é um que eu acho que é importante vocês cobrarem para a gente finalizar isso agora, porque senão vão ser mais 20 anos sem resolver. Né? É mais fácil deixar lá do que resolver, isso eu garanto para vocês, que depois que eu me mexi, eu já me arrependi. Mas tem que resolver, e concordo que a gente tem que ter esse olhar. Uma coisa só que eu prestaria atenção, a gente fez concursos para algumas coisas que não necessariamente a gente precisaria de concurso, que o Estado talvez não precisasse estar fazendo. Tá? Eu vou pegar um exemplo que a gente tem na junta comercial. Tá? A gente tem algumas atividades lá dentro que não são atividades core de Estado, que a gente acaba fazendo, que criam custo para o Estado. Né? E nesse momento de revolução tecnológica, eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente fazer.
onde que a gente tem que, de fato, entrar e onde que a gente pode contratar, né, parceiros para fazerem os serviços conosco. Então, o da junta comercial é um ponto que a gente agora, antes de finalizar o concurso, a gente está fazendo um projeto de qual que é a junta comercial do futuro. Se aqueles processos sequer fazem sentido como eles estão hoje. Tá? Então, esse é o único de todos que estão direto com a gente está fazendo esse processo de redesenho para entender que tipo de concurso faz sentido para a gente fazer. E muita coisa mudou rápido, eu acho que essa é uma reflexão importante que todos temos que ter. Não reduzimos investimentos em ETEX e FATEX. Semana que vem tem o anúncio, inclusive, de aprovação de reformas e manutenção de um grupo grande de ETEX e FATEX. O maior orçamento que a gente está realocando é para a ETEX. Agora, também tem uma discussão difícil da gente ter, que a gente tem que aprender a fechar curso. Tá? Porque assim, a gente vai ter que abrir muito curso. Não dá para só abrir curso e não fechar curso. Tem curso, tem 2 ou 3 alunos. E a gente fechar curso, assim, antes de começar a fechar o curso, já tem um monte de gente batendo na porta e não entendeu nem por quê. Então, eu acho que isso vale também para as universidades. Tá? Eu, agora, esquecendo o papel que eu estou hoje de secretária, olhando só com o meu papel anterior de técnica, tem campos inteiros que a gente tinha que redesenhar a vocação. Não faz sentido estar como está. Poderia ser, inclusive, uma FATEC que faria mais sentido, poderia ser uma ETEC que faria mais sentido, mas é uma discussão que a gente sequer tem espaço de começar. Porque, assim, o que é melhor para aquela região? É eu mandar um jovem para lá, 4 horas de distância, que ele nem vai ser empregado lá, depois ele vai voltar para trabalhar em outro lugar? Eu acho que é um pouco de uma discussão vocacional, regional, e entender o papel de cada campus, de cada região. E a gente tem esse problema. É fácil abrir curso, é difícil fechar curso. E hoje, eu mostrei para vocês, eu tinha 160 mil vagas, eu estou ocupando 135 mil. Parte da reflexão é essa, qual que é o curso certo para a região? Os alunos são espertos. Eles não vão querer fazer um curso que não tem emprego na região. Eles não fazem. E aí fica lá, a gente tem as vagas, tem a estrutura, tem o professor, mas não ocupa o espaço e é um uso irresponsável do recurso público. Mas eu vi na pele, quando a gente começou a querer analisar isso, a gente teve que parar antes de começar, porque é uma discussão muito difícil de ter em sociedade. Mas assim fica a minha pergunta aqui para vocês. Eu acho que a gente deveria ter, porque é um recurso nosso que não está sendo aplicado de uma forma ótima hoje. E aí tinha o último, que eu sei que você tem que ir, deputada, do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira... a gente está investindo 1 bilhão do governo, agora, imediatamente. Proporcionalmente, a maior parte é infraestrutura, porque é uma área muito isolada, todos os prefeitos falam disso, inclusive. Estradas vicinais, como é que a gente faz a conexão, vamos fazer alguns testes também de estudos de navegação, como pode usar os rios de uma forma sustentável, mas principalmente a parte de infraestrutura. E a gente está com a meta de atrair 1 bilhão de recursos privados, porque o maior pleito dos prefeitos é emprego. Né? Aí as atividades econômicas que a gente está trabalhando na região são as vocações da região. Tem muita coisa de agricultura familiar, orgânicos, tem a parte de piscicultura. Tem outro nome que eles ficam bravos quando eu falo só de piscicultura, porque tem 2 tipos de pesca. Aquicultura. Aquicultura. Aí tem... a parte toda de... na parte de agricultura, inclusive, um pedido que eles fizeram é que o Estado se comprometesse com as compras, priorizar a região. Então, na educação e na SAP, a gente vai comprar os produtos da região com um programa que chama PEPAS. Tá? E a gente está retomando o PEPAS com uma escala maior. Turismo tem sido uma grande aposta que a gente está fazendo na região. E aí também fazendo um trabalho de marca internacional para o Vale do Ribeira, para atrair um turismo de alta renda para a região também. Vocês devem ter visto, a gente lançou uma campanha internacional agora de promover São Paulo para o mundo. Porque as pessoas não sabem que São Paulo tem tanta floresta, tem tanta praia. Então, tem uma campanha bem bonita agora, que está rodando até na CNN, para apresentar São Paulo para o mundo. E a gente posiciona o Vale como uma região de turismo ecoflorestal, né, valorizando a natureza da região, com essa expectativa de aumentar a rentabilidade por turista na região. Obrigada. A estrada lá não tem como pôr turista. Não, eu viajei para lá outro dia, não tem como. É muito difícil. Obrigada, secretária. Desculpe, mas eu tenho Obrigado, deputada Beth. Obrigado, secretária. Na sequência, vamos ouvir o deputado Reinaldo Augusto e depois a deputada Marcelia. Obrigado, presidente Itamar Borges. Secretária Patrícia Heller, é um prazer estar recebendo a senhora nessas 2 comissões conjuntas.
E diante de tudo que a senhora está expondo, do que está sendo feito na secretaria, a gente pode pôr duas palavras: gestão e eficiência. Tudo aquilo que o Estado tem que propor e o dinheiro que é curto, a otimização, é essencial. Mas também tem que ter a resposta no mesmo nível daquilo que nós estamos utilizando. O dinheiro precisa ser bem gerido. Não dá para trabalhar de outra forma. E o que a senhora vem mostrando, essa eficiência em tão pouco tempo. Prova disso é os números que a senhora mostra do desemprego no Brasil, e que teve essa eficiência de cair de 13,5% para 11,8%. Comparado ao Brasil, a eficiência, por causa do parque tecnológico como matriz de produção, que é o Estado de São Paulo, a locomotiva do Brasil, que continua sendo, sem ser olhado adequadamente pelos governos federais, e ele se mantém automaticamente. Mas todo esse processo, há uma necessidade da qualificação adequada. Então, primeira coisa que eu queria parabenizar foram os polos de desenvolvimento. Porque se a gente não fizer um mapa do Estado, nós vamos dar treinamento, como a senhora mesmo disse, para pessoas que não têm qualificação e não têm emprego na sua região. E eu tive na secretaria, não tive a oportunidade de falar, apesar de ter tentado insistir. Tem um polo tecnológico que nós temos na cidade de Pompeia, Marília, que é um polo de precisão. Verdade. É nesse sentido. Com a Jato lá, é a Jato, mais inovadora. Então, é um polo de precisão, para se ter uma ideia, no mundo só tem 2 centros, Estados Unidos e aqui. E nós temos a 4ª maior empresa do mundo em competição em implementos agrícolas, que as pessoas mal sabem disso, com um poder tecnológico muito grande, e que eu gostaria, se foi readequado, eu levei essa reivindicação à secretaria, que é muito importante esse polo ser preservado para que a gente pudesse ver, para que a gente pudesse atender esse polo, porque eu vejo com esses desenhos, além de Marília, com um polo de alimentação, né, que hoje Marília é um centro industrial, a cidade que tem bolachas, Nestlé e tudo, com alimentação. A geração de emprego e qualificação é fundamental, a parte técnica. Então eu queria mais uma vez parabenizá-la. Parabenizar no sentido de que tinha um vácuo entre as universidades, a empresa e a parte técnica para produzir efetivamente pessoas qualificadas para aquilo que era necessário. Nos Estados Unidos, a maior parte da formação é técnica, adequada ao consumo do que tem. E nós fomos para um extremo universitário, que às vezes as pessoas fazem inúmeras faculdades e não tem como fazer, não tem empregabilidade nos cursos que todo mundo está sendo feito. E haja visto que o Brasil é polo de produção de advogados, maior fabricação de advogados que tem no mundo, e nós vamos fazer o quê? Às vezes acabamos destruindo a política com tantas leis, e gera uma instabilidade jurídica e contábil que nenhum investidor consegue saber o que pode e o que não pode definitivamente fazer no nosso país. Então, com o aspecto técnico, também eu queria dizer assim, que isso é essencial. A outra parte que eu queria enaltecer, mesmo chovendo um pouco no molhado, essa parceria pública e privada. Eu tenho feito um trabalho para tentar aproximar as universidades das empresas e a parte política. Porque essas 3 ações em outros países fazem com que gere um desenvolvimento e a otimização, que é o que a senhora está fazendo na parte técnica, e às vezes a política, em vez de facilitar, cria mecanismo que impede esse processo. Então, é nesse sentido que eu acho que tanto a indústria precisa ganhar confiabilidade nos centros de pesquisa que nós temos, inúmeros profissionais qualificados nas nossas universidades, como também a aproximação com políticos que queiram realmente trabalhar essa unidade. Quanto às mudanças de cursos, hoje é mais que sábio que inúmeros cursos deixarão de existir.
Então vai ter que fechar mesmo, porque mudou. E o processo que nós estamos tendo no mundo hoje, e eu gostei muito da sua visão, porque a senhora colocou, foi muito realista. Os outros países estão se preocupando com a revolução tecnológica. Eles estão só no futuro, a gente está no passado, no presente e no futuro. Essa era a minha preocupação, e é a minha preocupação, onde eu tenho pautado esse tempo todo, porque nós não resolvemos o nosso problema do passado. Não. Nós estamos atrasados com muitas coisas arcaicas. Nós estamos diante de problemas que temos que tomar decisão, e nós estamos aqui em eminência do maior transtorno político, sócio do país, do mundo, que é a tecnologia. Não porque vai gerar muita coisa, vai ter uma agilidade muito grande. Mas se nós não resolvermos esses processos todos, para que a gente possa ser ágil nessa revolução tecnológica, para ser ágil nessa revolução tecnológica, nós vamos ter que resolver o passado e o presente. Porque senão nós não vamos conseguir dar respostas políticas, técnicas, para aquilo que está vendo. E essa revolução tecnológica, eu acho, e aí é minha preocupação, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, como é que a senhora vê isso? Eu me preocupo com a industrialização que teve no passado, a revolução industrial, que gerou muito desemprego, que teve caos em muitas pessoas passaram necessidades. O que está por vir? Qual é a visão que a senhora tem do que está por vir nessa revolução tecnológica para que a gente possa acompanhar? Porque a gente vê os outros países se preparando para essa revolução. E nós, é a primeira vez que eu estou vendo a gente começar a falar sobre isso. E isso é muito gratificante. Então, queria falar também, como a senhora citou e foi citado, das regiões mais pobres do Estado, que pudesse ter um tempo, que a segunda é o centro-oeste do Estado, que eu não classifico como uma região pobre. Foi uma região que foi a região mais rica do Estado de São Paulo nos anos de 1970, teve um problema da geada que destruiu a unidade regional, que era econômica. Então, nós tínhamos matéria-prima em abundância, porque tinha uma unidade econômica. Plantávamos café, algodão e amendoim. Quebrou essa unidade econômica, nós precisávamos de uma unidade política. E nós nunca tivemos pela forma como fomos colonizados, que foram colonizadoras comerciais. Então, ali eu gostaria de ter uma oportunidade de levar também uma visão que a gente poderia fazer nesse sentido, que essa segunda região não precisaria de tanto investimento, mas com algumas ideias tecnológicas poderiam transformar e fazer essa região voltar a ser pujante. Então, queria aqui parabenizá-la, as minhas perguntas são muito poucas, mas dizer da alegria de ver essa readequação, o caminho que a vossa pasta tomou no Estado de São Paulo, e quero também falar que esta casa está muito preocupada, tem muitos deputados aqui preocupados com o desenvolvimento que essa secretaria toca, e nós temos interesses em discuti-los e propor soluções também, na medida daquilo que a gente puder ter acesso a todo esse conhecimento tecnológico que vocês estão tendo dentro da secretaria. Fica aqui a colocação, nosso presidente, as outras comissões, que temos interesse em ajudar a senhora nesse desafio muito grande. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Reinaldo Augusto. Com a palavra, a deputada Marcelia. Vou tentar ser bastante rápida. Uma pergunta que eu gostaria de colocar vai de encontro à pergunta que o deputado Reinaldo Augusto colocou, que é a questão das novas tecnologias, que, de fato, elas ampliam a competitividade, mas elas reduzem os empregos. Né? Como é que a secretaria pensa em trabalhar esse paradoxo, né? essa coisa que parece que não fecha a conta? Então, isso é uma questão.
Outra questão, secretária, eu tive uma vez lá na tua secretaria e confesso que fiquei bastante impressionada com todo o trabalho, a exposição, com a forma bastante criativa da tua equipe, da forma como eu fui muito bem recebida lá, saí de lá impressionada, de fato, né? E essa agenda aconteceu no dia 29 de agosto, e a senhora disponibilizou que eu poderia imediatamente levar prefeitos, conversar novamente com a equipe, trazer demandas, e desde o dia 29 de agosto eu estou tentando uma agenda na secretaria. Me disseram inicialmente que a senhora estaria muito ocupada, eu entendo. Aí eu disse, olha, pode ser com o Danilo, também não rolou agenda. Pode ser com qualquer membro da equipe, também não rolou agenda. Né? Então, já tem quase 4 meses que eu pedi essa agenda, falo sempre com as secretárias, a minha equipe fala com as secretárias, e a gente acabou não conseguindo essa volta na secretaria. Nós acabamos, o meu município, eu sou de Araraquara, a gente acabou fazendo a inscrição em várias solicitações de cursos, conforme nós duas havíamos conversado, com a equipe, inclusive, mas ficou faltando a complementação daquilo que nós duas havíamos conversado. Então, assim, eu gostaria que a gente pudesse ter um momento, não precisaria necessariamente ser com a senhora. Entendo que muitas vezes está em viagem para fora do país e está cuidando de tantas coisas que são necessárias, mas que a equipe precisa dar retorno, né? Então, outra questão que eu queria colocar, eu tenho visto muita coisa a ser feita em muitas secretarias, não só na sua, mas tenho acompanhado aí muita disposição de vários secretários. Ontem nós tivemos aqui o secretário da Agricultura, que fez um mundo colorido, trouxe um monte de coisa para nós, né, que a gente sabe que não vai rolar, porque não tem orçamento, a senhora mesmo disse. Né? É muita coisa que seria de bom tom que fosse colocado, não vai rolar, porque não tem dinheiro para isso. E o orçamento é o cobertor curto, a gente sabe disso. Eu já trabalhei em prefeitura, a gente sabe como é difícil. Você sonha em fazer uma coisa, aí não tem recurso, não tem como empenhar, não tem como fazer. Então, a gente sabe disso. Mas o pouco que tem, eu acho que a gente poderia pensar, e aí é uma sugestão, de que a gente fizesse com participação social. Nós não temos sentido a disposição do governo, João Dória, de fazer participação social, de incluir as pessoas para discutir as questões. Né? Não tem diálogo, não tem... esse programa Vale do Futuro, ele, de repente, pode ser um programa maravilhoso, porém... eu estive no Vale do Ribeira, as pessoas estão desesperadas lá, não sabem o que vai ser isso, porque se coloca, se de um lado tem toda vamos dizer assim, essas diretrizes que a senhora coloca, nós vamos investir em estrada, nós vamos investir em infraestrutura, nós vamos investir no PEPAS, que o PEPAS não funcionou. Eu acompanho a agricultura de perto. O PEPAS foi um programa que as pessoas tinham que fazer um massinho de cheiro verde, sair lá de 30 quilômetros do assentamento da pequena agricultura para levar na escola. Não compensava. Eu queria gastar de gasolina, não compensava o maço de cheiro verde que ele tinha que entregar na escola. Então, muita gente desistiu, teve muito problema no programa PEPAS. Acho que pode ser um programa, sim, importante, mas ele precisa ser discutido, tem que ter participação social. Né? O ITESP, as ESCATs, que agora eu nem sei mais o nome, tem essas entidades, elas teriam que cumprir o papel de dialogar com a sociedade. Porque quando o Reinaldo Augusto conta, e é verdade, né, essa questão da regionalização, nós temos regiões do estado de São Paulo que são muito diferentes. Uma coisa é o Vale do Ribeira, outra coisa é a minha região, Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos. Então, essa questão das disparidades regionais, elas têm que ser conversadas. E isso, eu acho que tem que envolver a sociedade, porque ninguém melhor do que quem está lá na terra produzindo, que sabe do sofrimento, da miserabilidade, das dificuldades que está passando na região. Então, eu acho que falta um pouco dessa questão. Não sei qual é a opinião do Reinaldo, mas acho que a gente tem um Estado
e ontem eu falei com o secretário Gustavo, um Estado que, do ponto de vista da agricultura, né, e nós temos que pensar em tecnologias para os pequenos agricultores também, né, produz cana-de-açúcar. Na minha região, se anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de cana-de-açúcar. Não tem outra coisa plantada. Né? Você tem banana no Vale do Ribeira, você anda quilômetros, 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 você fica até enjoado de ver banana. Né? É verdade. Soja e algumas coisas que impedem. E aí o Estado de São Paulo acaba sendo um Estado que, do ponto de vista da agricultura, tem muito pouco a oferecer. Né? Não produz arroz, não produz uma série de coisas que tem que vir lá do Rio Grande do Sul, que encarece, e uma série de coisas. Então, eu acho que essa regionalização ela é importante. E eu acho que a participação social ela é fundamental. Né? Fundamental, nós temos que discutir com as pessoas. E uma coisa que agora é uma pergunta, que eu gostaria de falar com a senhora, que é a questão do Vale do Futuro. Né? Tem uma preocupação muito grande das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas, dos indígenas, com relação à mineração. Como é que está se pensando essa questão da mineração no Vale do Futuro? Muito bom. Bom, em primeiro lugar, peço desculpas para os dois sobre essa questão de agenda. Eu, tipicamente, dou meu celular para todo mundo. Quando vocês não conseguirem a agenda, me mandem mensagem, por favor. Me dá o seu celular que eu mando. Tá, 941560206. 94156... Ixi. Você vai se arrepender, brincadeira. Então, não vou nem repetir mais agora. 94156... 0206. 0206. Mas e vou dar bronca no Sakamoto e no Danilo aqui, devido a que estão aqui junto. Foi bom que os dois ouviram, porque vocês não podem ficar sem resposta, nunca. Então, peço desculpas. Legalmente, nós temos 15 dias. Pois é, então peço desculpas. Eu obtive resposta, fui bem atendido, inclusive teve audiência. Mas vamos checar o seu caso, Márcia, assim, com quem que você falou, para a gente resgatar o processo, porque... Eu tenho tudo isso. Então, é o que eu falei, peço desculpas, vamos corrigir, me passa o histórico aí para a gente não deixar isso acontecer mais. Então, a secretária que não procurou. Mas eu tenho tudo. A gente levanta, tudo bem, gente. Sim. Pessoal, não tem problema, vamos para frente. Só estou dizendo que a gente resolve. Mas é que a gente procura fazer a coisa pelo caminho correto, que é falar com a secretária. Não, é que às vezes acontece, a secretária está ocupada, por isso que eu falei, não deu com a secretária, não deu com o assessor legislativo, não deu com o secretário executivo. Eu reclamei com o Carlão. Vocês vêm comigo aqui direto. Eu reclamei com o líder do governo. Mas, de novo, não é para acontecer, vamos garantir que não aconteça. Sobre Pompeia, eu queria só registrar que, de fato, tem um modelo super inovador e que a gente está tentando aplicar aquele modelo em outras FATECs também. Não só o modelo do polo, mas também o modelo de gestão e de proximidade ali com as empresas, que é realmente um modelo de referência. Marília, a gente também está trabalhando, até dei o exemplo aqui da história da FAMEMA, eu fui pessoalmente lá, a gente fez o Empreenda Rápido, então está avançando, deputado. Vocês dois trouxeram a questão do futuro do trabalho, mas antes vou só responder a do Vale do Ribeira rapidamente. Estou registrando a da região Centro-Oeste. Tanto a região Centro-Oeste é mais a agricultura e a agritecnologia. A gente está investindo com o secretário Gustavo bastante nisso também. Ele deve ter trazido um pouco disso ontem. No Vale e a participação social, na minha pasta, tudo que tem participação social, a gente está envolvendo muito os fóruns. Eu dei os exemplos dos conselhos. Alguns a gente está otimizando. Ao invés de ter um por parque, a gente fez um só, porque não fazia sentido. Dava mais problema fazer separado do que junto. Porque daí, cada um levava... Sabe, não dá. Começa a ficar totalmente contraproducente. A gente tem os APLs, a gente engaja muita população, a gente tem a Sutaco, a população de artesanato. No Vale, a gente foi presencialmente para lá 3 vezes antes do lançamento do programa e depois de novo. Fizemos uma série de reuniões com públicos, Codivar, o pessoal que está montando o programa City Vale, que por coincidência chamava City Vale também. Eu, pessoalmente, estive lá, a gente fez uma série de reuniões com a comunidade, quilombolas, a secretária Célia Parnes foi para lá também, o secretário Vinícius Lumer, o secretário Marcos Vignoli. Então, a gente tem ido muito e tem se engajado muito em debates com a comunidade local. Se tiver pontos específicos que a gente possa fazer diferente, eu gostaria de ouvir. E na nossa pasta, a gente está trabalhando muito com esse modelo de engajamento, mas até para lançar o Novotec, a gente engajou a comunidade, os diretores das escolas estaduais, para ver se eles tinham interesse ou não, os prefeitos. Né? Então, a gente tem tentado fazer isso bastante. O deputado Paulo Fiorilo, no Vale,
pediu uma reunião com a gente, com os prefeitos do Alto Vale, que estavam se sentindo que não estavam sendo priorizados da mesma forma. A gente recebeu eles lá, eu lembro que o deputado teve que ir embora, eu fiquei com eles lá até às 10 da noite. Eu vi essa então, a foto. gente sempre atende, sempre engaja, mas assim, talvez não dê para ver tudo e o dia tem 24 horas. O do governador tem 30, mas o nosso tem 24 e a gente está tentando, né, rodar. Independente disso, às vezes a gente deixa passar alguma coisa. Então, peço para vocês trazerem para a gente poder trabalhar. A gente também tem, por exemplo, vinculado a parceria com a Casa Civil, a comissão de ODS, que é outra coisa que a gente faz, engajamento, participação social. Então, tem muitos fóruns, mas, né, num dia de 24 horas é normal alguma coisa passar, então podem trazer. De outras secretarias, posso repassar também o que vocês acharem que tem espaço para a gente fazer diferente. Mas até pelo meu perfil, nossa secretaria tem muitos serviços. Eu vou nas DTECs, nas FATECs, nas regiões. A gente fez 23 Empreenda Rápido, mutirões. Então, eu viajei para 23 partes do estado só para a gente fazer os mutirões. Só isso, né? Tem todas as outras coisas que a gente faz. Então, a gente está tentando estar muito mais presente, mas é o que eu falei, tem uma limitação de tempo, então talvez a gente tenha priorizado alguma coisa e deveria ter priorizado outra, então é por isso que é importante a gente ter esse canal de comunicação direto com vocês. Se me permite fazer um parêntese, eu acho que talvez fosse interessante, é uma sugestão, quando for para as regiões específicas dos deputados, talvez passar. A senhora esteve em Araraquara, no Empreenda. Verdade. Né? Tiveram lá, fizeram, e nós não ficamos sabendo. Eu fiquei sabendo depois, porque eu A gente vai passar todo o cronograma para vocês. Seria legal, ótimo. porque Fazemos a gente pode, isso. inclusive, contribuir com Fazemos sugestões, né? Seria interessante. Que a gente está indo muito. Eu acho que talvez a gente possa melhorar a comunicação. Ótimo ponto. E aí, tem 2 últimos pontos que vocês colocaram, aí com isso eu fecho, que eu sei que vocês têm horário também. Vocês falaram muito do futuro do trabalho e das novas tecnologias. Isso. Essa é uma área, eu pessoalmente sempre estudei, é uma prioridade da nossa pasta, é uma preocupação muito grande que todos nós temos. Quem disser que sabe o que vai acontecer, eu não acreditaria, porque acho que ninguém sabe, né? O que a gente sabe é que até 70% das atividades que a gente realiza hoje, não profissões, atividades, podem ser completamente automatizadas nos próximos 10 a 15 anos. Não quer dizer que as profissões vão desaparecer, mas quer dizer que elas vão mudar completamente, né? Então, tem dados, tem estudos, tem pesquisas. Eu gosto muito de alguns estudos que foram feitos pelo órgão o Instituto da McKinsey, lá, o McKinsey Global Institute. Eu trabalhei lá há muito tempo, então eu acompanhei os detalhes de como eles faziam. Eles olhavam atividade por atividade para ver como era feito, mas tem vários estudos feitos por muitos organismos internacionais. O Banco Mundial tem alguns bem interessantes, tem o Fórum Econômico, tem outros muito interessantes também. O próprio livro do Klaus Schwab, lá, A Quarta Revolução Industrial, fala isso. Eu fiz um livro agora junto com 2 médicos, o Cláudio Lotenberg e o Cisner Klacher, sobre a revolução digital na saúde, que a gente também fala de quais atividades podem ser automatizadas, os riscos e as oportunidades. Então, é um tema que a gente tem que olhar no detalhe, tá? E entender que a gente já sabe que tudo vai mudar. Para as profissões, se as profissões vão desaparecer ou não, a gente não sabe, porque elas podem mudar a natureza. A tecnologia, se bem aplicada, o meu princípio é de que ela ajuda a gente a melhorar a qualidade dos serviços e das relações humanas, né? A gente acaba ganhando mais tempo para fazer o que a gente faz melhor, que é o olho no olho, né? Tendo dito isso, a gente corre riscos, e sem dúvida para as pessoas menos favorecidas, porque tipicamente o que é automatizado mais rápido são serviços de menor valor agregado, né? Por isso que tem países pilotando modelos inteiros novos, assim, de gestão, né, de vida em sociedade. A própria Suíça tem feito isso, a Finlândia, a Suécia. Então, sim, é um tema grande. Um convite, foi uma ideia que eu tive aqui agora, eu não sei se vocês já fizeram isso aqui, mas a gente podia fazer aqui na LESP um grande seminário de futuro do trabalho, e eu me coloco à disposição para a gente fazer uma curadoria, trazer especialistas, um debate, porque eu acho que vocês podem ajudar muito, porque muito da solução está em leis, em regulações, e como a gente vai fazer isso acontecer. Mais do que na gestão, está na forma de regular. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a LESP tem um papel estratégico. E eu acho que a gente pode fazer, ano que vem, vocês escolhem a data, a gente faz uma coisa grande aqui, com temas diferentes, né? Para a gente estar mais próximos nesse debate. Perfeito. Com isso, eu termino minha fala aqui. Foi um comentário que eu acho que
que a Beth Saão fez sobre transparência e parcerias. Tudo que a gente faz, a gente está divulgando. Eu, assim, gente, vocês acompanham minha vida 24/7, eu virei a youtuber. Tá tudo no Instagram, inclusive, o tempo todo. Todas as falas estão ao vivo. Muita gente acha até que eu exagero, assim, mas desculpa, assim, quem falar que a gente não está sendo transparente... É a Dorinha. Aí eu desisto. Eu para o mundo que eu vou descer aqui, porque eu me sinto, às vezes, no Big Brother. Entendeu? Assim, todo mundo sabe onde a gente está o tempo todo. Tá? E, então, não dá para dizer que a gente não está sendo transparente. Esse é o único. Assim, todos os outros feedbacks já pedi desculpa, falei, vamos resolver agora. Falar que a gente não está sendo transparente, aí não dá, tá? Então, é um valor muito importante para mim. Eu sempre acreditei que a forma de fazer gestão pública é com transparência, até porque se a gente for se desentender, a gente se desentende de partida, tá? Então, estou aqui à disposição. Fica o convite, vamos fazer nosso seminário, se vocês quiserem fazer, para a gente pensar juntos nesse futuro antes que ele nos atropele. Né? Muito bom, obrigada. Nós vamos fomentar isso, né? Com certeza. Itamar, vou conversar com o Itamar, combinar com ele. Presidente, só para eu concluir aqui, também. As tentativas e as desistências foram com a Ana Lúcia. Tá bom, tá? passarei. Então, pode cobrar. Cobrarei. Ana Lúcia. Inclusive, a tentativa de falar com o Danilo também foi através da Ana Lúcia. Eu pedi para perguntar. Pode deixar que a gente corrige isso lá. Enfim. A gente entende essas questões, mas acho que a gente... não tem problema. Normalmente, reuniões rápidas, não precisa ser uma coisa tão demorada. Com relação ao seminário, ok. Acho que... quero agradecer, né? Agradecer aí e ver com a senhora se há possibilidade da disponibilização da apresentação, porque eu estava em outra agenda e cheguei atrasada. Claro. Né? Deixar aí com a nossa... Aliás, o Castelo Branco já veio com o pendrive aqui e pegou. Eu não peguei. Já pegou? Ótimo. Mas depois passa para a gente. Não, mas ele pegou para ele aqui, a deputada. Então, obrigada, viu, secretária? Obrigada, bom, é bom que eu já estou recebendo umas mensagens aqui desconhecidas, então já vou ter que ter um novo celular. Eu acho que já pegaram no TV. Já tem os olás aqui. Eu não mandei nenhum. Não foi, mas já tem os olás aqui de números desconhecidos. Então, bom, secretária, muito obrigado pela sua disposição de, mesmo informalmente, considere que no próximo semestre nós vamos validar essa reunião aqui, tá? Até porque ela teve muita validade, muita importância para todos nós que pudemos aqui acompanhar, tanto a equipe que aqui está, os assessores, agradecer a sua equipe, o Sakamoto, seu secretário executivo, o Antão, o coronel Antão, assessor parlamentar, a Lígia, e aqueles que não estiveram aqui, mas que permanentemente têm atuado, seja nas reuniões da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, aqui o Silvério, seja nas reuniões dessa comissão, ou nas atividades da casa, ou mesmo nos eventos que temos nos encontrado. Parabéns aí pela sua explanação. Que bom que tomou só um café, porque sem tomar café ela vai nessa velocidade, imagina. Eu não tomava café de trabalhar no governo, viu? Comecei esse ano. Só precisamos encerrar, o deputado Reinaldo pediu bem rapidinho, deputado. Sim, só para esclarecer que nós estamos num momento muito delicado, nós estamos, além da votação do orçamento, a casa também está tendo a questão da Previdência. Então, todos os deputados estão... Não, está claríssimo. E não esquecerei que vocês ficaram aqui do começo ao fim, inclusive. Por acaso, isso tem alguma ação da Secretaria ao mandato desses parlamentares pela permanência aqui? É isso que você quer dizer? Eu só fiz um comentário. Brincadeiras à parte. Parabéns, secretária. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. Obrigada. Parabéns, querida. E o seu pé?